Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Jefferson Azevedo. O Príncipe de Mahmud e Suas Aventuras, de Carlos Jansen. Vivia há muitos séculos nas Arábias um rei magnífico que governava os países do Sind e tinha um filho chamado Mahmud. Era este príncipe um jovem assaz traquinas e ousado, grande amigo dos exercícios das armas e das aventuras, e singularmente amestrado nos mistérios da cavalaria, apesar dos seus verdes anos. Embora às vezes deixasse arrastar-se por seu gênio a cometer travessuras menos dignas, fazia perdoar-se facilmente pela bondade que lhe predominava no coração, e nunca necessitado algum se havia aproximado dele sem obter auxílio ou consolação. Um dia contaram a Mahmud a história maravilhosa da princesa Fátima, filha do sultão Emir Ben Nauman, que tinha sua residência em região longínqua. Esta princesa era tão formosa que de todos os pontos do mundo sua beleza havia atraído numerosos príncipes e cavaleiros pretendentes à sua mão. Para obter, porém, este tesouro, era mister resolver 3 problemas tão difíceis que ainda ninguém havia podido acertar, e os infelizes aspirantes tiveram de pagar a sua ousadia com a vida, segundo a lei inexorável do cruel sultão, pai da bela Fátima. Esta história tal impressão fez no ânimo do príncipe Mahmud que este já não vivia senão sonhando com Fátima, e, não podendo mais resistir, foi ter com o rei seu pai, comunicando-lhe a resolução que havia tomado de partir em busca das terras de Emir Ben Nauman e apresentar-se candidato à mão da formosa princesa. Grande comoção apoderou-se do velho soberano ao ouvir este projeto ominoso de Mahmud. Empregou todos os meios possíveis para despersuadir o filho, pondo em relevo os grandes perigos que apresentava a empresa. Mas, vendo por fim que tudo era inútil, resignou-se e deu o seu consentimento. Mahmud lançou-se aos braços de seu pai e lhe disse: "Nada receis, bem sabes que não me falta valor. Com o auxílio do céu, hei de conseguir a mão de Fátima, e em lugar de um filho, hás de ter 2 para amar-te e suavizar-te os velhos dias." E correu a encilhar o seu melhor ginete e a armar-se convenientemente, e sem demora partiu em busca da corte do sultão Emir Ben Nauman, seguido apenas por um fiel escudeiro. Depois de ter caminhado 3 dias, dormindo ao relento, fazendo o travesseiro do Selim, os 2 viajantes alcançaram a margem de um vasto deserto, no qual, a perder de vista, não se descobria nem árvore, nem sombra de arbusto. E como o sol já estivesse prestes a entrar, Mahmud resolveu passar ali a noite, sob a última palmeira que demarcava a entrada do deserto. Desencilharam os cavalos e, como a fome ainda era maior que o cansaço, puxaram da maleta bem recheada e puseram-se a comer com um assinalado apetite. Mal, porém, haviam mastigado os primeiros bocados quando viram adejar por cima do deserto densa nuvem, que se aproximava velozmente com grande sussurro. E a nuvem vinha chegando como rajada de vento, e por fim desceu aos pés dos viajantes, e Mahmud conheceu então que era um bando enorme de pássaros de todas as espécies. E os pobres bichinhos pareciam tão cansados e esfaimados, e olhavam o príncipe com olhares tão suplicantes, que Mahmud pediu ao fiel escudeiro todo o pão que havia na maleta, e o esmigalhou para os pedintes. Estes comeram alegremente e, depois de restaurados, gorjearam os seus agradecimentos em todos os tons. Um estorninho deu então 3 saltos à frente, voou sobre a mão de Mahmud, limpou o bico e disse: "Quem dá aos necessitados, empresta a Deus. Hoje nos prestaste um grande serviço, talvez que algum dia possamos pagar-te. Toma esta pena da minha asa e conserva bem. Se te vires em aperto, esfrega entre os dedos, e verás se sabemos ser gratos." E todos voaram e desapareceram como uma visão, e Mahmud, depois de guardar a pena na sua carteira, dormiu perfeitamente, como só dorme o justo e piedoso. No dia seguinte, Mahmud e seu fiel escudeiro continuaram o seu caminho, entranhando-se no deserto, e andaram 3 dias até alcançar a margem de frondosa floresta. Muitos se alegraram quando penetraram sob os zimbórios formados pelas árvores seculares levemente agitadas pela brisa da tarde
e cheios dos aromas de mil e mil espécies preciosas. Resolveu Mahmud pernoitar naquele sítio ameno, e depois de haverem soltado os cavalos para que pudessem pastar a erva odorífera, puxaram da maleta e trataram de restaurar as suas próprias forças. Eis, senão, quando de todos os lados ouvem fortíssimo tropel, e de repente vêm surgir animais de todas as espécies, leões e tigres, leopardos e elefantes, raposas e lebres, enfim, uma multidão tão variada e numerosa que as vastas planícies não a podiam conter. E todos estes quadrúpedes olhavam com olhos tão cobiçosos a maleta dos viajantes que Mahmud bem percebeu que morriam de fome, e atirou-lhes das suas provisões que, milagrosamente, nunca diminuíam apesar da distribuição. Saciados assim os famintos, um leão majestoso deu 3 passos à frente, estendeu a mão a Mahmud e lhe disse: Aos que tinham fome deste de comer. Uma boa ação, porém, nunca é estéril. Talvez chegue o momento em que possamos mostrar-nos gratos. Toma estes 3 cabelos da minha juba. Se te vires algum dia em aperto, esfrega-os na palma da mão e verás para que prestamos. E dito isto, o leão apertou a mão do príncipe, deu volta e desapareceu com os companheiros como uma visão. Mahmud, porém, guardou os cabelos do leão junto à pena do estorninho e deitou-se com a satisfação que causa uma boa ação. No dia seguinte, ao continuar a sua viagem, Mahmud e seu fiel escudeiro encontraram um ancião de aspecto venerável, que muito lhes aconselhou voltassem e não se precipitassem nos perigos que existiam no império de Emir Ben Nauman. Vendo, porém, a firmeza de Mahmud e sendo interrogado acerca do caminho a seguir, apontou uma montanha alta e íngreme que ao longe se erguia em volta em vapores azulados, e despedindo-se, disse: Que o céu os proteja, desventurados! Mas Mahmud já galopava, sempre seguido do fiel escudeiro, em direção ao pé da montanha, que alcançou ao cair da noite. Bem queria o escudeiro persuadir o príncipe de que seria vantajoso acampar ali, a fim de dar descanso aos animais e restaurar-lhes as forças para a ascensão do cerro escarpado. Mas o príncipe lhe disse: O que podes fazer hoje não deixes para amanhã. E dando de acicates ao seu ginete, principiou a subida. A meia encosta, e já com noite cerrada, ouviram canções melodiosas de vozes estranhas, e seguindo a direção, descobriram de longe uma grande caverna, em cujas paredes e abóbadas se moviam milhares de luzes. Aproximando-se mais, viram um exército de anãozinhos que, com martelo e picareta, ao luzir das suas lâmpadas, arrancavam minerais preciosos do seio da roca, acompanhando o seu trabalho assíduo de formosos cantares. Mahmud parou um momento para contemplar este provinho estranho e ativo, admirando a rapidez dos seus movimentos e do seu labor. Depois chegou-se à entrada da caverna e pediu agasalho ao rei dos anãozinhos, que veio a seu encontro de coroa na cabeça e de cetro na mão, e além disso, revestido de púrpura régia. Sejas bem-vindo, nobre estrangeiro, disse o reizinho. Não nos falta lugar para te albergar, mas não poderemos ofertar-te comida, porque nós mesmos estamos mortos de fome por ter-se-nos acabado as provisões. Saberá vossa majestade, respondeu o príncipe, que uma mão lava a outra. Vossa majestade dá-me agasalho em seu reino maravilhoso, e eu darei de comer a vossa majestade e a todo o seu povo. Quando os anãozinhos ouviram tais palavras auspiciosas, largaram a sua ferramenta e acudiram pressurosos, porque o seu rei havia dito a verdade, o que prova que era um soberano que conhecia as necessidades do seu povo. Mahmud chamou o seu fiel escudeiro com a maleta inesgotável e ofereceu aos anãozinhos um banquete tão opíparo e esplêndido que aquele povinho de diminuta estatura toda a noite encheu a caverna de saúdes estrondosas, erguidas ao seu nobre e generoso anfitrião. Beberam e comeram com o mesmo ardor que haviam revelado no trabalho, e cada bocado, cada trago que engoliam, estreitavam mais os laços de amizade que já os unia ao jovem príncipe. Quando este de madrugada ia pôr-se a caminho, El Reizinho deu 3 passos à frente, endireitou a coroa caída sobre uma das orelhas e disse com grande ternura: Meu nobre jovem amigo, a ti devemos a melhor noite que passamos em nossa longa vida. Derramaste alegria em nossos corações. Fica certo que nunca o havemos de esquecer. Toma este anel.
Se algum dia te vires em aperto, coloca-o no dedo índice da mão esquerda e verás se sabemos ser gratos. Mahmud abraçou cordialmente o reizinho, alçando-o do chão. Sua Majestade estava tão comovido que derramou uma lágrima e seguiu Mahmud muito tempo com a vista, fazendo-lhe com o cetro acenos amistosos. Do cume da montanha, Mahmud descobriu a capital do sultão Emir Ben Alman, e soltando a rédea ao seu ginete, que alegremente relinchava e deitava a crina às auros matutinas, não tardou em chegar com seu fiel escudeiro às portas do magnífico palácio do sultão. Emir Ben Alman, rodeado dos seus cortesãos, no meio dos quais se destacava a figura ominosa do carrasco, já esperava Mahmud no pátio de honra. Todos olhavam com uma certa comiseração o jovem príncipe tão gentil e formoso, porque o julgavam perdido, e o carrasco já parecia sentir comichões nas mãos. «Nobre e grande sultão», disse Mahmud depois de apear-se, «penetrou a fama da formosura de tua filha até o pé do trono do rei, meu pai, e eis-me aqui para sujeitar-me às provas que te dignares impor-me. Vencer ou morrer, eis a minha divisa». Os cortesãos iam aplaudir, quando um olhar feroz do seu senhor lhes gelou o verbo na garganta. «As tuas palavras», disse o terrível Emir Ben Alman, «estão em harmonia com a tua gentil figura. Falta ver se a tua firmeza e força não se desmentem. Vejo que estás prevenido, e homem prevenido vale por 2. Se saíres vitorioso das provas, a mão de Fátima é sua, e te garanto que meio universo te invejará. Se, porém, fores vencido, pertences a este senhor, o carrasco, que é a minha mão direita na administração do meu país. Saiba agora qual é a primeira prova que te imponho. Vês aquele montão de cereais? Ali há trigo e centeio, ervilhas e lentilhas, cevada e arroz, tudo bem misturado. Antes do romper do dia, deverás ter catado e separado em montões especiais estes cereais. Senão, carrasco! E dito isto, o terrível sultão recolheu-se ao palácio com todos os seus cortesãos, e no umbral o carrasco ainda se voltou uma vez, e deitou um olhar a Mahmud, como dizendo, «Amanhã, meu rapagão, travarás conhecimento com o meu alfange». Mahmud, porém, mediu com os olhos um montão enorme de cereais e soltou um suspiro. A ideia da possibilidade de ir parar às mãos do carrasco em lugar de cair nos braços da formosa Fátima era realmente pouco animadora. Mahmud, porém, pôs mãos à obra e, ao cabo de algumas horas, apenas havia catado a 1.000ª parte do montão. Abandonou a tarefa e sentou-se a meditar. O resultado das suas meditações foi considerar-se perdido. Quis então escrever algumas linhas de despedida a seu pai e uns versos a Fátima, satisfazendo assim um dever sagrado e mitigando uma paixão veemente. Puxou da carteira e a primeira coisa que lhe caiu às mãos foi a pena do estorninho. «Quem sabe», disse consigo, «se daí não me virá a salvação? Vamos sempre experimentar». E esfregou a pena entre os dedos. Eis senão quando o grande sussurro corta os ares com a violenta rapidez do vento, e milhões de pássaros descem ao pátio, capitaneados pelo estorninho. «Chamaste-me, jovem e nobre amigo. Qual aperto em que te achas?» Mahmud contou ao estorninho as suas mágoas. O pássaro bateu 3 vezes com o bico, o que equivale a uma risada, e disse, «Só isto? Já verás como havemos de zombar do terrível sultão». E dando suas ordens, todos os pássaros se puseram a catar os grãos, e, muito antes do romper do dia, trigo e cevada, ervilhas e lentilhas, arroz e centeio, cada qual estava em seu montão, separado, limpo e simetricamente arrumado. «Estás satisfeito, meu nobre amigo?» perguntou o estorninho. «Muitíssimo!» respondeu Mahmud. «Pois bem, aprendeste qual o valor dos verdadeiros amigos em um momento de precisão. Adeus, e queire-nos sempre bem». E voaram e desapareceram como uma visão, e Mahmud deitou-se contente ao relento, e dormiu deliciosamente, até que de manhã foi despertado pelo ruído que fazia o sultão ao reaparecer com seus cortesãos. Emir Ben Alman, ao ver a bonita solução do primeiro problema, esboçou um sorriso e proferiu o monossílabo «Bem», que eletrizou todos os cortesãos, a ponto de soltarem altos brados de aplauso, menos o carrasco, que via diminuída uma das probabilidades a seu favor. O sultão levou o príncipe ao palácio, que era uma verdadeira maravilha de arquitetura,
luxo e riqueza. E, ao som das harpas e dos símbolos, principiou um banquete esplêndido para festejar o primeiro triunfo de Mahmud, festa que durou até o cair da tarde. Então o sultão conduziu Mahmud a um formoso e extenso jardim, mostrou-lhe um tanque vastíssimo e lhe disse: Eis aqui em que consiste a segunda prova. Até o romper do dia, tens de apresentar este lago dessecado de modo que haja desaparecido a última gota de água. Se não o conseguires, cairás vítima do carrasco. Mahmud sorriu-se meigamente e disse: Espero satisfazer os desejos de Vossa Majestade com valor e firmeza. E mal o sultão se havia recolhido aos seus aposentos, Mahmud tomou os cabelos do leão e esfregou-os na palma da mão. De todos os lados do jardim ouviu-se grande tropel, e um exército de leões e tigres, elefantes e girafas, camelos e gazelas e muitos outros fez irrupção no jardim, capitaneado pelo leão, e este veio parar em frente de Mahmud e disse: Alegrou-nos o teu chamado, porque sabemos que vamos ter o gosto de prestar-te um serviço. Diz, e depressa, em que consiste, para acabar com a nossa impaciência. Contou-lhe Mahmud o que dele exigiam, e mal o leão ouvira esta narração, rugiu uma gargalhada formidável, e disse: Em boa oportunidade vem um assunto. Estamos hoje tão sequiosos como estávamos esfaimados no dia em que nos deste de comer, e já verás o que faremos deste lago. E ao seu mando, todos os animais rodearam o lago, mergulharam o focinho na água e beberam, que antes do romper do dia a última gota de água havia desaparecido. Então o leão chegou-se outra vez perto de Mahmud e, apertando-lhe a mão, disse: Leio em teus olhos o contentamento, o que muita alegria nos dá. Agradeço teres te lembrado dos teus amigos, que sempre hão de querer-te bem. E dito isto, todos desapareceram como uma visão, e Mahmud, encantado do segundo triunfo, adormeceu junto de um plátano frondoso, e só acordou ao som da poderosa interjeição lançada pelo sultão e repetida pelos cortesãos na quinta potência de sua força, quando estes viram com que nitidez o príncipe havia vencido a segunda prova. Não sei, disse o sultão com um sorriso de satisfação, de que meios te valeste para triunfar assim, mas sem dúvida és de boa estirpe e têmpera. Vamos almoçar. E houve outro banquete mais esplêndido ainda que o da véspera, e todos entregaram-se à grande alegria, menos o carrasco, que principiava a inquietar-se deveras. Quando nasceram as primeiras estrelas, o sultão conduziu o príncipe a um terreno baldio defronte do palácio, onde se via grandes depósitos de madeiras e materiais, e com voz um tanto preocupada, Emir Ben Alman disse a Mahmud: A terceira e última prova é a mais terrível. De todas estas madeiras e materiais deves construir, até o romper do dia, um palácio mais vasto e mais formoso do que o meu. Se o conseguires, Fatima é tua, e com ela todas as alegrias do paraíso deleitarão a tua vida. Se sucumbires, porém, o carrasco te espera, e entre nós te digo, muito sentiria, porque aprendi a querer-te. Descansa o espírito, poderoso sultão, disse Mahmud. Tenho fé em que o carrasco ficará logrado. E mal o sultão se havia recolhido ao interior do seu palácio, colocou o príncipe o anel do anãozinho no índice da mão esquerda e viu adejar pelos ares noturnos milhões de luzinhas que a princípio pareciam pirilampos, mas bem depressa conheceu que eram as lâmpadas dos seus amiguinhos, cujo rei, por fim, desceu diante de Mahmud e lhe disse: Estremeceu o nosso coração de júbilo quando ouvimos o teu brado. Eis-nos aqui anhelantes de satisfazer os teus desejos. Ah, disse Mahmud, se Vossa Majestade soubesse o que querem que eu faça, é coisa sumamente difícil e quem sabe se possível. Dize sempre. Vês aquelas madeiras, aqueles materiais? Querem que construa até o romper do dia, com eles, um palácio mais suntuoso que o do sultão. E isto te preocupa? Perguntou o reizinho com uma risada de satisfação. Já verás como havemos de eclipsar aquela bicoca. E dando as suas ordens aos anãozinhos, estes de tal modo se houveram com seus martelos, seus serrotes e seus machados, que antes do romper do dia estava pronto um palácio deslumbrante de gosto artístico, luxo e riqueza.
O reizinho veio então despedir-se do príncipe, dizendo-lhe: Bem vês, querido príncipe, o valor que têm os verdadeiros amigos em um momento de aperto, quando sabem acudir a tempo. A princesa fará a tua felicidade e tu a deste povo, porque vamos levar conosco o carrasco. E dito isto, todos desapareceram com uma visão, e Mahmud foi dormir em um dos aposentos esplêndidos do magnífico palácio construído pelos seus amigos e sonhar sonhos deliciosos. Quando de manhã o sultão chegou à janela e viu a maravilha que se erguia no terreno baldio na véspera, soltou tamanha exclamação de admiração, pois todos os cortesãos acudiram correndo, caindo aos empurrões, uns mal vestidos, outros em trajos menores, e todos seguiram a correr o sultão, que ia passar ao palácio novo para felicitar o príncipe e abraçá-lo como seu filho. No mesmo dia tiveram lugar as bodas de Mahmud e Fatima. O jovem príncipe quase morreu de alegria quando viu a beleza da princesa e conheceu que era tão meiga quão formosa. Duraram as festas 8 dias, e com tal esplendor que os anais do império nunca puderam contar todos os pormenores, o povo ainda mais se alegrou quando soube que o carrasco que havia desaparecido misteriosamente não seria mais substituído. Ao cabo de 8 dias, os jovens esposos, acompanhados do fiel escudeiro, partiram para o reino de Mahmud, onde foram recebidos com grande satisfação pelo velho rei, que ainda por muitos anos teve a ventura de presenciar a felicidade de seus filhos. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.